Eu estou aqui para vos falar sobre a necessidade de nós aprendermos ao longo da vida. Porque é que é importante nós continuarmos a aprender, independentemente de já tivermos tirado um curso, uma licenciatura, uma pós-graduação, um mestrado, e que continuemos a trabalhar, mas de uma forma ou de outra achamos que não precisamos de aprender mais porque o cargo que estamos a exercer ou a função que estamos a exercer não exige muito mais de nós. É importantíssimo nós continuarmos a aprender vários assuntos ao longo da vida, porque é nestas aprendizagens que nós vamos conseguir desenvolver as nossas competências. E porquê é que é importante desenvolvermos competências? É importante desenvolvermos estas competências porque ao fim de alguns anos, se nós não fizermos nada, se nós não tivermos aberto a determinadas aprendizagens, vai acontecer que vamos nos sentir extremamente insatisfeitos com a vida que levamos. Porque o nosso cérebro necessita de sentir que estamos sempre constantemente a melhorar e estamos sempre constantemente a progredir. Porque ao desenvolver competências vamos ter mais recursos. É o que a psicologia positiva chama. É o ciclo das competências. Por exemplo, se tu desenvolves competências, vais sentir que tens mais recursos. Se sentires que tens mais recursos, então vais sentir que consegues lidar melhor com determinadas situações. Logo vais te sentir mais confiante e vais colocar em prática tudo aquilo que aprendeste. Por isso é que é importante nós desenvolvermos e nós aprendermos ao longo da vida. Para além do mais, vai estar aberto a novas ideias, vai estar aberto a novas experiências. E ao estás aberto a novas experiências e a novas ideias, o que vai acontecer é que vais sair daquela realidade que estavas habituado a ver e estavas habituado a viver. Porque nós ao aprendermos, vamos ficar com a nossa mente mais aberta. Ao estarmos com a nossa mente mais aberta, vamos estar receptivos às pessoas, vamos estar receptivos às ideias, vamos estar receptivos a novas formas de pensar. E ao estarmos abertos a novas ideias, à receptividade de coisas novas, nós automaticamente começamos a questionar muito mais. E ao questionarmos muito mais, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que nós questionemos-nos sobre o estado da nossa vida, façamos reflexões sobre o que se passa à nossa volta e também vamos estar abertos ao que os outros nos dizem. Ao estarmos abertos ao que os outros nos dizem, estamos a aprender e estamos a potenciar muito mais a nossa mente, estamos a potenciar quem nós somos. E ao potenciar quem nós somos, estamos a desenvolver-nos muito mais, estamos a evoluir de uma forma progressiva. E isto é muito interessante, porque depois também, se nós estamos receptivos à aprendizagem, se nós estamos abertos, vamos estar de uma forma ou de outra mais conectados com os outros. E ao estarmos mais conectados com os outros, vamos nos sentir extremamente bem. Porque todos nós precisamos uns dos outros, quer queiramos, quer não. Todos nós somos importantes na vida uns dos outros. Nós, seres humanos, temos características completamente diferentes. Nós não conseguimos viver completamente isolados. A pandemia é o caso concreto do que se está a passar. Nós estamos a chegar a um ponto, mesmo estando daqui a falar nesta forma digital, não é assim? Não é a mesma coisa, nós precisamos do contacto e nós aprendemos com os outros. Nós queremos ser muito mais, nós somos seres que estamos habituados a viver em comunidade. Nós precisamos do contacto, precisamos do carinho, precisamos de nos unir, precisamos de nos juntar, precisamos do convívio. Faz parte de nós. E ao estarmos a aprendermos, nós estamos atentos aos outros. E ao sentir que estamos atentos aos outros, começamos e ativamos a nossa conexão. Se eu estou conectada contigo, o que é que vai acontecer? Tu vais te sentir bem e eu vou me sentir bem. Eu, ao sentir-me bem nesta conexão que estabelecemos,
eu vou querer ainda ser uma pessoa melhor. E vou, de uma forma ou de outra, contribuir mais para eu ser melhor para com os outros e para que eu possa oferecer da melhor forma e possa me demonstrar ao mundo na minha melhor forma. Isto é tudo muito interessante porque depois a aprendizagem nós estamos a aprender ao longo dos tempos, além disso estamos com a nossa mente aberta, começamos depois a sermos mais nós, porque desenvolvemos competências, começamos a criar mais autenticidade ao desenvolver competências de quem nós verdadeiramente somos. Logo, automaticamente, ao desenvolver competências, nós começamos a ser mais confiantes. Ao sermos mais confiantes, começamos a acreditar em nós mesmos. Como estamos com a nossa mente aberta, começamos a questionar mais sobre as situações que se passam na nossa vida e o que nós realmente queremos, não é assim? Ao ganharmos mais competência e ao sermos mais autoconfiantes, começamos a ser mais congruentes com a nossa própria pessoa. Começamos a aceitar quem verdadeiramente somos, começamos a lutar e a ter coragem por aquilo que somos, começamos a demonstrar aos outros quem nós verdadeiramente somos e ao sermos mais congruentes é importante porque o nosso cérebro funciona de uma forma que nós começamos a ser verdadeiros. Não é verdadeiros com os outros, é verdadeiros acima de tudo connosco. Porque se nós podemos mentir aos outros, é uma coisa. Mas se nós mentimos aos outros e nós não mentimos também a nós próprios, o cérebro fica baralhado, diz assim, calma aí, Nádia, então tu há bocado disseste que gostavas disto assim, 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 assim. E agora estás a ter um comportamento completamente contrário àquilo que tu gostas, àquilo que tu queres e àquilo que tu fazes. Há algo aqui que não funciona bem. E o cérebro começa a ficar confuso. E depois vocês já devem ter ouvido esta história. Eu muitas vezes imagino isto porque acho imensa piada. É como se fosse o diabinho e o anjinho. O diabinho diz assim, mas tu fizeste isto assim, 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 fizeste bem. E depois vem o anjo e diz, não, tu tens que ser congruente contigo, então, tu acreditas nestes valores assim, assim, e agora fazes uma coisa completamente contrária, e então entramos num conflito interno, e este conflito interno vai ter repercussões, porque depois é neste conflito interno que nós começamos com os nossos diálogos negativos. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, começamos a julgar, a criticar, a autopunir, começamos, acima de tudo, há uma coisa que nós fazemos depois, desacreditamos de nós próprios. Porque dizemos assim, então tu acreditas em determinados valores, tu és uma pessoa que defendes determinadas coisas, estás-te a comportar, estás a ter ações, estás a ter atitudes completamente diferentes daquilo que tu acreditas e daquilo que tu mais valorizas. Não estás a lutar por aquilo que tu pensas. E agora como é que é? Estás a ter completamente comportamentos, não tens a coragem de assumir quem tu verdadeiramente és? Mas afinal, quem és tu? E nós começamos a julgar, pois, eu não devia ter feito assim, eu acredito nisto, eu devia ter defendido a minha ideia, eu devia ter avançado com aquilo que eu pensava, eu devia ter dito aquilo àquela pessoa que não queria, eu devia ter sido sincera, devia ter dito aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, não devia ter deixado que aquela pessoa me falasse de determinada forma, ou então que ela pensasse de determinada forma conforme ela pensou, porque eu não sou assim. E nós vamos ficando embrulhados. Por isso, tu ao aprender ficas com a mente aberta, tens mais autenticidade, tens mais autoconfiança, desenvolves, vais estar mais aberto e mais receptivo aos outros, vais potenciar quem tu verdadeiramente és, vais ser congruente com quem tu verdadeiramente és,
Logo à partida, ao conectar-te melhor, ao seres congruente, consegues ser verdadeiro, consegues ter melhor interação com os outros, logo consegues interagir melhor, conectar-te melhor com os outros. Ao estares conectado melhor com os outros, vais defender exatamente aquilo que pensas, assim como também vais ser receptivo, e isso o outro lado vai sentir que tu verdadeiramente és e consegues defender quem tu verdadeiramente és, não é assim? Logo vai-te respeitar, tu vais sentir isto tudo e as tuas conexões vão melhorar. Tu não vais ter aquela necessidade de impor as tuas ideias ou de tentares esforçar-te, seres uma pessoa que não és. E depois, o mais engraçado é que tu vais querer contribuir ainda mais. Vais querer contribuir, vais chegar a um ponto, vais te sentir tão bem e vais querer ser melhor do que aquilo que és. Vais querer contribuir com a comunidade, vais querer fazer algo maior, porque deixas de viver aquele sentido só de sobrevivência, que nós todos muitas vezes andamos atrás, sobreviver para ser aceito, sobreviver para ter melhores condições. Não, porque tudo vai se encaixar e ao se encaixar, tu vais querer contribuir. E quando falamos em contribuição, eu vou querer ser melhor mãe, melhor pai, o que é que eu quero ensinar, qual é o legado que eu quero deixar, como é que eu quero que o mundo me veja, como é que eu me quero apresentar, e isso tudo vai ter repercussões na tua vida de tal ordem, tudo vai se começar a encaixar, os teus relacionamentos vão começar a melhorar, tudo vai se encaixar na tua vida de tal ordem que vais ganhar a qualidade que tu queres. Isto está comprovado a nível da psicologia positiva, está comprovado a nível da própria psicologia, da própria sociologia, está tudo conectado, só que nós no dia a dia esquecemos disto, esquecemos de nos sentar, porque damos por adquirido quem nós verdadeiramente somos. E esquecemos de nos sentar, de analisar o que é que a nossa vida tem, que nós gostamos, que nós queremos manter, onde é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos melhorar e o que podemos fazer. E isto tem tudo a ver com o processo de aprendizagem diário. Há dias que quando tu fizeres uma avaliação, tu estás a aprender sobre ti mesmo e tu vais sentir frustrado. É normal. Depois de fazeres esta avaliação, tu vais sentir que há competências que tens que desenvolver, há coisas que vais ter que melhorar para seres ainda melhor pessoa do que já és. E depois é um processo mecânico de tal ordem que tu próprio vais te sentir orgulhoso e orgulhosa em quem tu verdadeiramente te tornas. Por isso, nunca te esqueças. A aprendizagem é uma coisa importante. E aquela história que diz velho burro não aprende línguas, não é verdade. Nós temos a capacidade de aprender. Agora, a nossa neuroplasticidade é perfeita e ótima até aos 25 anos. O nosso cérebro tem a capacidade de absorver, somos como esponja, sugamos tudo até aos 25. Depois dos 25 começamos a baixar um bocadinho a capacidade de aprendizagem, mas ela continua lá. Criamos sinapses. A nossa capacidade de aprendizagem continua, só que inicialmente podemos nos sentir um bocadinho resistentes quando tentamos fazer algo novo. É perfeitamente normal, é o nosso cérebro que se está a ajustar, a dizer algo não está bem. Por isso, continua a aprender. Esforça-te para teres mais conhecimento, para aprenderes coisas novas e queres uma técnica? Durante 90 minutos, dedica-te à aprendizagem. Por mais que penses que aquilo não ficou no teu cérebro, o teu cérebro vai continuar a trabalhar, mesmo quando estiveres a dormir, mesmo quando estiveres com outras atividades no teu dia-a-dia. E ao fim de algum tempo, tu vais-te lembrar de tudo, como se tivesses 15 anos, 16 anos, 20 anos, 10 anos. Porque o nosso cérebro tem a capacidade de assimilar. Por isso, nunca deixes de aprender. Aprende também com as pessoas que estão à tua volta. Um dos lemas que eu tenho é:
Nós podemos aprender com quem quer que seja. Todos os dias nós aprendemos. Nem que seja com a pessoa da limpeza, com o porteiro, com o taxista, com quer que seja, todos nós sabemos algo e todos nós estamos aqui para aprender e, acima de tudo, para sermos melhores e darmos o nosso melhor contributo. Eu espero que também eu dê o meu melhor contributo para contigo e que te ajude de uma forma ou de outra a melhorares a tua qualidade de vida. E acima de tudo, vamos viver sempre com mais alegria, mais esperança e vontade para vencermos. Até ao próximo vídeo.